Olá, pessoal, tudo bem? Hoje teremos aqui a nossa segunda conversa na playlist de tradução aqui do canal Outro Livro, né? A gente está começando essa playlist ainda, também começamos uma playlist de editoria, vamos trazer editoras e editores, dando uma diversificada aqui nas nossas conversas. E hoje falaremos com a Dirce Valtric do Amarante sobre o livro do James Joyce, aqui traduzido como Finnegan's Revolta. É o Finnegan's Wake, né, que aqui está traduzido como Finnegan's Revolta, tem esse título. E essa tradução foi feita pelo coletivo Finnegans. Esse livro saiu pela editora Iluminuras, de São Paulo, em 2022, tem 720 páginas, e ganhou o Prêmio Jabuti de 2023 na categoria Tradução. Te agradeço demais, Dirce, seja muito bem-vinda aqui às conversas do canal Outro Livro. Obrigada, Ricardo. Obrigada pelo convite. Estou acompanhando tuas conversas no canal, sempre instigantes. Obrigada mesmo. Joia. Essa é a ideia, que sejam instigantes mesmo. Então, é uma tradução integral, né, do Finnegan's Wake, do poeta e romancista irlandês James Joyce. É a segunda tradução integral em português, né? A Dirce, ela é ensaísta, tradutora e escritora, professora no curso de Artes Cênicas da UFSC e do curso de pós-graduação em literatura da mesma universidade. Ela tem livros publicados na área de tradução, de teoria literária, de teatro, literatura infantil, juvenil. Ela é coeditora da revista de arte e cultura Corpus e ela é uma das líderes do grupo de pesquisa Estudos Joycianos no Brasil. Também é uma das organizadoras do Bloomsday de Florianópolis, desde 2002, e colabora assim numa série de jornais, revistas, de circulação nacional. Você já deve ter lido com certeza alguma coisa dela por aí. Só pela Iluminuras, né, a Dirce Valtric, ela tem pelo menos uma dezena ali, não contei, mas eu acho que é mais ou menos isso, de livros tratando do James Joyce, entre outros autores. E eu citaria o Para Ler Finnegan's Wake, de James Joyce, e Finnegan's Wake por um Fio. É isso. Então, ficamos muito honrados aqui com a sua presença. Primeira coisa disso, eu quero te perguntar sobre a sua relação com a obra do Joyce, talvez assim trazer um pouco da teu percurso aí biográfico, acadêmico, né? Como é que se deu essa sua aproximação a esse autor e principalmente ao Finnegan's Wake? Eu sei que você estudou o Finnegan's no mestrado, né? Traduziu ali o capítulo 8, talvez o capítulo mais famoso do livro, né? Mas no doutorado você já foi para outro autor. Como é que foi esse percurso assim? Ricardo, bom, primeiro, eu sou formada, na realidade, sou formada em Direito. Eu não sou formada em Letras. Uhum, E eu sempre fui uma leitora voraz. E eu li Joyce, assim, quando eu cursava Direito, na realidade, quando eu ainda fazia o curso de Direito. E eu li Ulisses, na tradução do Wise. Aí eu li os Dublinenses e li uma outra coisa pontual do Joyce. Eu nunca tinha lido Finnegan's Wake naquela época, mas isso eu estou falando assim, anos 90. uhum, E, e aí eu entrei assim eu entrei atendendo a uma prima minha que precisava resolver um problema jurídico na Universidade Federal de Santa Catarina. Naquela época, antigamente, eu fui até a universidade, não tinha e-mail, estava recém começando, e para resolver esse problema, e vi que tinha uma plaquinha mestrado em literatura. Eu sempre gostei de literatura, falei, vou fazer o mestrado em literatura. E eu comecei o mestrado em literatura com outro escritor, até com um escritor catarinense, e aí fazendo os cursos de literatura. Eu fui aluna do Sérgio Medeiros, que era um apaixonado pelas vanguardas e por Joyce, e ele tratou um pouquinho de Joyce, falando de mito e Ulisses. E naquele mesmo ano, era 1999, na realidade, saiu a primeira tradução, o primeiro volume do Finnegan's Wake, na tradução do Donaldo Schiller, pela Ateliê Editorial. Isso, isso.
E a revista Cult pediu para o Sérgio fazer uma resenha desse livro. E eu acabei acompanhando essa resenha e lendo com ele essa resenha. E a gente ficou discutindo o livro. E como é uma edição bilíngue, eu fiquei apaixonada ali pela criatividade do Donaldo e por aquele malabarismo que ele fazia para encontrar talvez a palavra, não digo le mot juste, porque eu acho que não tem muito isso no Joyce, né? São várias palavras justas. E eu comecei a brincar. Quer dizer, eu também, olha, vê que coisa louca. Eu nunca tinha traduzido na vida. Então, eu Uhum. comecei a brincar de traduzir. É claro que eu sabia inglês, conseguia ler, e eu sabia outras línguas também, de leitura, alemão, francês, então eu conseguia perceber uma ou outra coisa ali, uns pontos de luz naquele texto do Finnegan's Wake. E eu fiquei tão impactada com o livro, e é isso que eu digo, eu fui tão incauta, porque como eu não tinha aquela formação acadêmica, que talvez coloque o Finnegan's Wake num patamar altíssimo, inalcançável, que ninguém pode ler, e como eu lia por prazer, o prazer do texto, aquela coisa do Roland Barthes, eu fui no jogo, eu fui jogando com o livro. E naquele ano, em fevereiro daquele ano, janeiro, eu fui para a Inglaterra. Isso eu estou falando de dezembro de 1999, por aí, novembro. Eu fui para a Inglaterra e eu tinha uma professora particular que podia ler qualquer coisa comigo. Assim, a gente podia, era de literatura, e eu podia discutir alguma coisa, um livro que eu quisesse com ela. A minha ideia original era discutir uma outra questão com essa professora, que era a Joanna Parker. E aí eu mudei, eu falei, vamos discutir o Finnegan's Wake. E ela, inglesa, mas esse livro é elegível, mas tudo bem, vamos ler juntos. E aí eu escolhi ler com ela o segundo capítulo, que é um capítulo bem enrolado, assim, cheio de parênteses e a gente se perde muito porque abre parênteses, aí não fecha, aí vai fechar 10 páginas depois, e, e pediu para ler o capítulo oitavo. E aí, o meu mestrado era sobre um determinado tema. Quando eu voltei, eu tinha acabado de entrar no mestrado, e quando eu voltei é, querendo estudar o Finnegan's Wake e propondo a minha tradução do capítulo oitavo, que foi o capítulo que a gente leu em janeiro e fevereiro na Inglaterra. A gente leu o capítulo oitavo e o segundo episódio, terceiro episódio, segundo episódio. E aí eu resolvi modificar. Os professores, alguns não acharam que não era uma boa ideia, porque de fato eu não tinha nenhum percurso acadêmico que me respaldasse a fazer a tradução do Joyce, também não tinha nome nenhum para traduzir o Joyce, então eles achavam que eu não devia traduzir, eu deveria falar sobre outras traduções. Mas aí, como eu sou Uhum. teimosa, eu resolvi traduzir. Então, a minha entrada no Joyce foi graças ao Donaldo Schiller, que fez parte da minha banca de mestrado e doutorado, e fez um trabalho assim fenomenal, porque, é claro, a gente critica a tradução, toda tradução sempre pode ser diferente, essa que é a verdade, eu não digo melhor nem pior, mas diferente. Mas o Donaldo fez um trabalho incrível, fez um trabalho com notas, e ele desbravou, quer dizer, ele abriu assim um caminho, ele é, é, abriu um caminho, abriu uma trilha para novos pesquisadores, para novos estudiosos interessados em Joyce, interessados em Finnegan's Wake, que tivessem vontade de traduzir. Então, eu acho que o trabalho dele, além de ele ter aberto essa porta e ter dito, vamos lá e traduzam, e façam do seu jeito, e sejam criativos, e, e não importa o que digam, o que falem, porque o livro é intraduzível no sentido de que ele não cessa de ser traduzido, né? Então foi isso, o meu percurso com Joyce foi esse. Então eu entrei meio que incauta, sem saber que Finnegan's Wake, para toda
os estudiosos, agora eu sei, esse era uma coisa assim inalcançável, ilegível, intraduzível, mas eu sempre vejo o ilegível como não é elegível, a gente tem que ter uma nova forma de ler. A gente tem que reaprender a ler. Não só o Joyce, mas vanguardas de um modo geral. A gente aprende sempre a ler começo, meio e fim, Uhum. resumindo o enredo. A gente tem isso, principalmente em colégio, a gente tem a famosa ficha de leitura, né? A gente vai ter que resumir o enredo. Como é que a gente resume um enredo de um Finnegan's Wake? Ou de uma obra de vanguarda? Uma novela, sei lá, um conto, ou Gertrude Stein, ou Daniel Harms, que eu estou aqui com ele, que é um russo. Então, é uma nova forma de aprender a ler. É um outro tipo de leitura. Te exige o Finnegan's Wake, a vanguarda, eles te exigem reaprender a ler. Um outro tipo de leitor. Um leitor que pode ler ou interagir com o livro a partir do ritmo, que uma só palavra baste para que o livro, para ele naquele momento, né, era o que o John Cage, o compositor norte-americano, dizia, que quando ele leu Finnegan's Wake, ele abria as páginas e ele lia uma ou outra palavra, e aquela palavra bastava para ele, aquela palavra era o romance. Uhum. Eu duvido disso, né? Eu acho que ele leu Finnegan's Wake de cabo a rabo, porque tanto que ele escreveu novamente, ele reescreveu Finnegan's Wake, mas eu acho que é por aí. Então, a minha entrada no Finnegan's Wake foi assim, foi via Donald Schiller, que é meu mestre até hoje, e devo muito a ele, e a esse fato de eu ser incauta e ler por prazer, e ler sem medo de ler um Finnegan's Wake. Me permitiu o Você, jogo. pois é, essa forma incauta e prazerosa e do gozo da leitura mesmo, né? Estaria no seu livro para ler Finnegan's Wake? Eu não conheço esse livro. É um pouco isso, no sentido de dessacralizar essa leitura, tirada do pedestal um pouco. Você poderia falar um pouco sobre esse livro? Porque é uma apresentação, pelo que eu estou entendendo aqui, é uma apresentação a esse. Então, para ler Finnegan's Wake de James Joyce, né? Esse daqui foi um livro, na verdade, é fruto do meu trabalho, da minha dissertação de mestrado, que eu Hum, defendi em 2001. uhum, 2001, então, faz muito tempo, início do século. E, bom, naquela época, a gente tinha pouca coisa sobre Joyce em português, e pouco material sobre Joyce em português. uhum, Tanto que um capítulo do livro eu falo sobre a questão política no Finnegan's Wake, que era um tema completamente novo, quer dizer, era um tema fora, no Brasil era relativamente muito novo, bem novo. E fora, quer dizer, o Joyce, lido politicamente, ele só começou a ser lido politicamente a partir de 1975. Então, muitos anos depois, o Finnegan's Wake começou a ser lido politicamente só em 75. O romance foi publicado em 39, 39. 39, né? Até eu esqueci 39. o livro que eu estudo. 39. 39. E aí, então, e esse livro, na verdade, era um guia de leitura. Eu sempre falo de guia de leitura. Guia de leitura não significa o seguinte: ele pode, ele não vai te guiar. Tu não é obrigada a ler um guia. Nenhum livro precisa de guia de leitura. Eu tenho essa ideia. Tu podes ler qualquer livro sem nenhum guia de leitura. É claro que o guia de leitura pode facilitar a tua vida em determinado momento, mas não significa que ele tenha a última palavra. Tu podes ler o guia de leitura e depois discordar completamente do guia de leitura. E nessa época, na minha dissertação de mestrado, o que que eu fiz? Eu pesquisei, eu fui atrás de várias bibliografias, de uma bibliografia ampla a respeito do Finnegan's Wake, e tentei fazer um compilado de tudo que eu tinha lido, de como eu li o romance,
tentei fazer um resumozinho de cada capítulo do romance, é, é, explicar a questão dos narradores, é, pode que não tem um narrador único, ou pode ser um narrador único. Então, eu realmente tentei destrinchar os pontos são vários, mais obscuros do Finnegan's Wake. E ofereci a minha tradução, uma versão da Ana Lívia Plurabelli, e aí fala um pouquinho também da questão da tradução. Uhum, Então, uhum, é quase como um guia de leitura, apresentar quem são os personagens do romance, é, a questão do narrador, a questão da linguagem, a questão política, um pouquinho de cada coisa. Aí entro na Lívia Plurabelli, que é o capítulo 8º, que é considerado o capítulo mais famoso do livro, e o de mais fácil acesso ao romance, e era o capítulo que o Joyce mais gostava. Tanto que ele queria levar para o palco e para o cinema a Ana Lívia Plurabelli. uhum. Então, foi isso daqui. É um guia de leitura. Hoje em dia tem muita coisa escrita sobre Finnegan's Wake, mas eu gosto muito do trabalho que eu fiz, eu acho muito útil, mas não significa que a pessoa leia o meu guia e tenha que ler Finnegan's Wake a partir dele, só a partir dele. Ou que esteja dispensada de ler o próprio texto, né? Porque muitas É, vezes nesse tipo de livro, por insegurança, às vezes, as pessoas vão direto nas notas, vão direto na introdução e se dão por satisfeitas com as informações ali, né? Sem não, enfrentarem o próprio texto. o meu objetivo era instigar o leitor a ler o livro mesmo. Pois é. Gente, então, esse livro, né? Aqui é uma tradução coletiva, né? Eu vou ler aqui o nome dos tradutores, acho importante. O Afonso Teixeira Filho, Andrea Borer, André Burbora. isso. O André Sequinel, a Aurora Bernardini, a Daiane de Almeida Oliveira, a Dirce Valtric do Amarante, a Fedra Rodrigues, o Luiz Henrique Garcia Ferreira, o Tarso do Amaral, o Vinícius Alves e o Vitor Alevato do Amaral, além das ilustrações do Sérgio Medeiros. Então tem assim todos esses nomes, cada um traduziu um trecho do livro, né? Poderia dizer romance também, né? Que joga com essa ideia do gênero romance. E aí eu queria te perguntar sobre essa opção de um projeto coletivo. Aqui no canal nós já conversamos sobre um outro livro coletivo, que é o Indicionário do Contemporâneo, aquele livro que saiu lá pelo UFMG. Conversamos com a professora Diana, né? E que é um livro que também borra e, ao mesmo tempo, não borra a autoria. A gente tem ali quem é que escreveu tal, mas perde-se um pouco essa referência. Aqui a gente tem um pouco mais mantida as Uhum. referências, até porque cada um dos tradutores e das tradutoras faz uma nota ao final, né, falando sobre seu trabalho aqui nesse livro. Então eu queria te perguntar um pouco sobre esse projeto, assim, né, que é como surgiu esse projeto, como é que ele se desenvolveu na prática, que tipo de desafios, de ordem, de desordem surgiram nesse percurso, porque, pelo que eu li na origem também, o próprio James Joyce já teria participado de um Sim, coletivo de tradução para o francês, né? isso. Então, o Joyce está falando romance, livro, romance. Eu nunca sei como tratar. Às vezes eu falo que é poesia em prosa. Aham, É uma poesia. É, mas, enfim, aquela coisa, aquele tipo de livro que a gente não sabe exatamente onde colocar, qual é a caixinha que a gente vai colocar o livro, onde encaixa. E o Finnegan's Wake é quase um vício, né? Eu comecei no mestrado com lendo assim mais a fundo 2 capítulos e traduzindo. Aí depois eu voltei, aí eu fiz Finnegan's Wake por um fio, e eu não consegui mais sair desse romance, é uma loucura.
Ele, de vez em quando, eu já tenho vários outros projetos com Finnegan's Wake. Eu acabei de fazer uma versão para quadrinhos do Finnegan's Wake. E Em está português. prontinho lá, em português, em português. E aí eu também tenho um capítulo, uma das fábulas que está no livro, eu traduzi e quero publicar separadinho para criança. Mas depois eu vou falar sobre isso, que eu fiquei entre publicar para criança ou publicar para o público adulto, adulto mesmo, porque é muito erótico. Aí depois já entro nessa questão. Mas quer ver? É por isso que eu digo Finnegan's Wake é uma loucura. Ou tu vai para um lado, para o outro, assim, oposto, ou tu fica numa bagunça, no meio termo. Mas esse projeto, eu tinha esse projeto de tradução coletiva há muito tempo. Pelo menos desde 2011, eu fico pensando nessa tradução coletiva, mas do jeito que ela foi feita. Eu queria... O Joyce, ele achava que a história, ele dizia que a história era como a brincadeira do telefone sem fio. Aquela brincadeira. Um vai falando, contando no ouvido do outro, um fala uma coisa, vai contando, e quando chega lá no final, é uma história completamente diferente. E quando eu li isso, eu sempre fiquei com isso na minha cabeça, de que a história é o telefone sem fio. E como o Finnegan's Wake é um livro que é um jogo, que tem muita ligação com o jogo, com brincadeira, e, e é uma fofoca, é uma fofoca. Finnegan's Wake é sobre uma fofoca. Digamos assim, uma, ou o grande mote é a fofoca, né? Eles vão falar sobre a vida desse casal. O livro tem as personagens principais, a Ana Lívia Plurabelli, a HCE, e eles têm 3 filhos, Sean, Shane e a Ana Lívia Plurabelli. Ana Lívia, não, a Issy. Issy. E aí, esse HCS se mete numa confusão ali, faz alguma coisa, ele está sendo acusado de um crime de ordem sexual. Muito em alta agora, nesses dias. E aí ele vai para o tribunal e vai ser acusado, e aí a Ana Lívia escreve carta e todo mundo fala mal da vida deles. Enfim, é sobre isso do começo ao final, mas sobre isso e sobre tudo. E com uma boa fofoca, uma boa narração, estou eu aqui me perdendo também, a gente se perde. A gente começa a falar fofoca, e a fofoca em si, ela não é objetiva. O interessante dela são os detalhes. Quanto mais detalhes ela tiver, quanto mais ela te levar para outros lugares, mais interessante ela fica. O livro é isso. Aí o que eu pensei? Juntei a fofoca, eu juntei essa ideia do Joyce, que a história era brincadeira do telefone sem fio, e falei, vou pegar uns tradutores, vou chamar um povo, e a gente cada um faz um capítulo e um passa para o outro. Na verdade, um fazia, passava para o outro, mas acabou que todo mundo fez junto e ficou mais divertido. Uhum. Porque, na realidade, a gente não precisa de uma coisa uniforme no Finnegan's Wake. Porque como as personagens mesmo entram em metamorfose, uma hora elas se chamam uma coisa, outra hora elas se chamam outra. Então, aquilo vai modificando. Tem um outro momento em que aquilo seria mais interessante que aquilo se repetisse do começo ao final. Então, em um outro momento, eu sugeria um outro tradutor o que é que poderia fazer para manter aquilo até o final, para manter determinado termo, determinada palavra, porque o outro já tinha traduzido, o que é que seria melhor, ou a gente manteria assim, não iria uniformizar. Aí foi assim, aí eu chamei alguns tradutores, chamei o Vitor Alevato do Amaral, a gente se encontrou isso era 2011, a minha ideia, mas eu encontrei com ele em 2016 num evento em Londres. A gente não se Uhum. conhecia, mas ele era um entusiasta da obra do Joyce, estava lá para falar sobre Joyce, e aí ele já topou. E aí aí eu fui pegando outros, aí chamei o Vitor, que era um estudioso, Tarso do Amaral, outro estudioso da obra do Joyce, a Dayana Oliveira, a Aurora, a Bernardini, ela nunca traduziu Joyce, mas é uma exímia tradutora.
E uma acadêmica que tem um respaldo e tem como é que vai dizer, enfim, ela Tem tem uma longa uma história, né? ela Tá tem uma começando. sabedoria, exatamente. Ela, bom, eu fiquei até sem palavras, porque a Aurora é sem palavras mesmo. Sim. É uma pessoa que já traduziu muito, conhece muito de literatura, sempre participou do Bloomsday, também traduziu fragmentos de Ulisses e traduziu também Finnegan's Wake. E é uma entusiasta das vanguardas e da literatura de um modo geral. E eu sempre trabalhei muito com a Aurora e a gente sempre trocou muita figurinha e convidei a Aurora. Então, eu convidei muita gente que conhecia muito de literatura, que eram grandes estudiosos ou tradutores, e convidei pessoas jovens, mais jovens, que liam por prazer o Uhum. Joyce, mas que liam por prazer o Finnegan's Wake, mas que gostavam muito do livro e que já tinham discutido comigo, que não eram da academia ou não faziam letras, mas que discutiam comigo o livro e trocavam figurinhas e gostavam e eram entusiasmados. Esse é o caso, por exemplo, do Vinícius Alves, que acabou de traduzir na íntegra o Finnegan's Wake, sozinho. E a gente sempre discutiu, ele sempre gostou, traduziu Lewis Carroll, A Caça ao Snark, a Caça ao Cascação dele, a tradução dele. Então eu falei, por que não chamar, né? Por que não chamar essas Eu mesma comecei assim, comecei entusiasmada, então por que não aproveitar o entusiasmo desse pessoal mais jovem e que está com vontade de traduzir, de entrar nessa brincadeira, entre aspas, nesse jogo, né? Desse jogo de linguagem, e são pessoas muito criativas, e tem meu Deus, estou esquecendo o nome de todo mundo, senhor, eles vão ficar bravos comigo. O, o Luiz Henrique, que é um querido, terminou o doutorado agora, mestrado, vai terminar, e também está traduzindo na íntegra o Finnegan's Wake. Então, esse pessoal se animou de fato, começou devagarinho e resolveu traduzir o livro na íntegra. Então é isso. Então, são pessoas de áreas diferentes. A Andréa Burbora foi minha aluna no doutorado, e a Daiane Oliveira também. A Daiane traduziu no doutorado o capítulo 5, e a Daiane de Oliveira, e a Andréa Burbora o monólogo final da Ana Lívia Plurabelli. Eu falei, por que não aproveitar, né? Que elas fizeram um trabalho tão bacana. Vamos chamar também as meninas aí. E nós temos homens de idade diferente, gerações diferentes, abordagens diferentes a respeito do livro, uma forma de ver. E aí ficou assim, cada um contou a sua história. Cada um contou a sua história. E aí, quando chegou só no final, é que tinha que ligar a última palavra do monólogo da Ana Lívia Florabelli com Uhum. o, o, o Afonso Teixeira, que começou o livro. Mas aí Sim. deu certinho, a gente fez uma arrumaçãozinha ali e deu certo. E aí começou com um homem, o Afonso Teixeira, termina com uma mulher, e eu, na minha opinião, o livro é uma leitura minha, mas também eu mudo daqui a pouquinho, tá? Porque eu para mudar de ideia para já. Mas para mim, quem narra o livro todo é uma mulher. É a Molly Bloom, que dormiu, porque o Joyce dizia que Finnegan's Wake era a continuação do Ulisses. No Ulisses, a Molly está na cama, meio sonolenta, e ela tem o monólogo da Molly Bloom, o famoso monólogo, Uhum. e ela adormece, ou sei lá, não adormece, o que é que acontece com ela, mas eu digo, ela adormeceu, e aí no sonho ela vira Ana Lívia Plurabelli. Então, ela começa narrando e termina narrando o livro. E no sonho dela, os outros personagens aparecem e vão narrando também, e vão contando, porque aí são os personagens dela, né? Sim, sim. Então a gente teria um livro mais diurno no Ulisses e um livro noturno no Finnegan, Noturno, né? justamente.
E para falar uma coisa que todo mundo sabe, é claro, o Joyce dizia, perguntaram, mas seu livro não faz sentido nenhum. Ele falou, mas desde quando um sonho faz sentido, né? Um sonho, Uhum. a gente sonha, a gente não consegue narrar um sonho. Assim, a gente Pois narra é. um fragmento. E o Finnegan's Wake tem pontos de luz. É como o sonho também. De vez em quando a gente lembra de algum fragmento do sonho, a gente não consegue ligar tudo. E o Finnegan's Wake tem esses pontos de luz. E os pontos de luz que eu chamo são aqueles momentos que são mais claros, que a gente lê e diz assim, poxa, eu estou entendendo tudo de repente. Tá tudo vai fazendo sentido. Então, tem muitos pontos de luz no romance que a Sim, gente sim. pode captar. E tem muitos fios narrativos. E tem uma coisa que eu te falar, já passando, mas tem umas que eu te falei desse conto para criança que eu quero publicar. O Finnegan's Wake tem uma coisa interessante. Como ele trabalha com muitas línguas, eu, que sou brasileira, eu vejo muito português. Pode até não ser português, mas eu enxergo, porque a coisa já está tão misturada que eu começo a enxergar aquilo como se fosse português, latim, não Uhum. sei. E aí, lá pelas tantas, ele tem uma palavra, eu sempre cito esse exemplo, na Ana Lívia Plurabelli, tem um momento que a Ana Lívia, que é o capítulo 8º, que as lavadeiras estão contando a vida deles, e elas falam que a Ana Lívia deu gift para as crianças dela. Gift é dádiva, presente, em inglês, né? Gift, em alemão, é veneno. Então, dependendo de como a gente. É um livro que trabalha com muitas línguas, dependendo de onde a gente olhe, ela deu os presentes para as crianças, ou então ela deu veneno para aquelas crianças. E aí eu volto naquela fábula que eu te falei, que é a da cigarra e da formiga, e que eu coloquei como a sem graça e a formiga. E eu comecei a traduzir para criança, que eu li ali, achei, que interessante, vou traduzir para criança e vou pegar só essa fábula. E já saiu um livro, assim, para criança, na Irlanda. E aí, quando eu comecei a traduzir, eu falei, gente, mas isso daqui tá tão erótico. Aí eu... E é verdade. Eu falei, mas olha, esses bichinhos aqui, eles estão tendo relação com todo mundo. Ele virou uma, um bacanal, sei lá, Sim. uma bacanal. Virou uma coisa louca. Todo mundo está saindo com todo mundo. Mas, ao mesmo tempo, pode ser uma coisa extremamente infantil e ingênua. Então, o Finnegan's Wake tem isso. Ele Sim. depende muito do leitor, como todo livro. Essa multiplicidade, essa sobreposição, esse jogo com os paradoxos, aí está no próprio título, né, Dirce? Sim. Tem aqui, claro, nas notas introdutórias aqui, como é que vocês chegaram a esse título. Talvez você pudesse repassar para a gente um pouco desse processo de chegar a esse título, que é Então, diferente de outras opções anteriores, né? sim. Finnegan's Wake, o Joyce mesmo contava, nasce, assim, o cerne dele é uma balada irlandesa, que é o Tim Finnegan que cai, o Tim Finnegan é um pedreiro que cai da escada, morre e no velório, regado a uísque, com aquele Uhum. velório irlandês, americano típico, assim, com uísque, com coisa, com bebida, não americano, mas irlandês com uísque, mas tem aquela reunião, né, com comidas, comes e bebes, o uísque cai na cabeça desse Tim Finnegan e ele ressuscita. Então é Finnegan's Wake, mas o Finnegan's do Joyce Wake pode ser o Finnegan's que ressuscita, porque o Wake é levantar, ou então é velar. O Wake é despertar, ou então é velar, né? Então fica entre esse despertar e o velar. Então ele é dúbio. E o fim, e aí o Joyce já usa fin again, o fim novamente. Vela, levanta ou vela, né? Ou está sendo velado. E aí a gente pensou,
a gente deixa. Foi uma discussão. Finnegan, Revolta, um só, que é o Tim Finnegan, Revolta, ou Finnegans, Revolta, Finnegans. Eu optei, aí eu usei da minha palavra como organizadora e pedi autorização para todos, deixar Finnegans, porque eu acho que são muitos Finnegans. Porque no romance não tem um só, são vários. Aquilo ali é uma metamorfose ambulante. Então, são vários Finnegans, por isso eu mantive o S. E o Revolta tem a ver com riso, tem a ver com ri e volta, quer dizer, é quase um. É, ele riu e voltou. O livro é muito engraçado, né? O livro a gente Uhum, é muito bom ler em voz alta, sim. o Finnegan's Wake. Porque a gente percebe mais, ele é para ser oralizado. Assim. Quer dizer, pode ler também só com os olhos, ele pede os olhos e os ouvidos. Quando tu lê em voz alta, algumas coisas que tu não compreendes, parece que tu escuta diferente, tu escuta melhor. E aí tinha a ver com o Volta, que era o cinema que o Joyce queria abrir em Dublin. Volta, porque ele volta em português, e volta com a gente está rindo aqui e voltando com Finnegan's Wake. Quase como se fosse uma brincadeira até com os leitores. Tem a ver com o Rio também, River Run, Revolta, enfim, são várias ideias embutidas nesse Revolta, né? E a Uhum, gente quis mudar um pouquinho o título, já recebemos, inclusive, críticas, né? De gente dizendo que jamais saberia que deveria ser Finnegan's Wake barra Finnegan's Revolta, para saber que se trata do Finnegan's Wake, mas eu não vejo necessidade, acho até legal o leitor se perder, e eu acho que até que agora ele vai no Google e diz, nossa, será que o Joyce escreveu mais um livro, além do Finnegan's Wake? aham, aham, aham. Então é Não, mas isso. é uma obra que permite também esses atentados a ela própria, né? Essas Sim, ousadias, né? Essas brincadeiras e se a gente com... for ler a tradução do próprio Joyce, Aham, que ele fez para o francês da Ana Lívia, ele mesmo modificou tudo. sim. É claro, ele é o Joyce, mas o Joyce morreu. Pois, Então, nós tomamos o lugar dele. deixa eu te perguntar uma outra coisa, assim, já que você falou que ele modificou a tradução para o francês, né? Claro, daí também pensando em francês, no fim das contas, o quanto essa tradução de vocês tem de transculturação, assim, né? Ou seja, de abrasileiramento, de uma antropofagia, e o quanto seria isso importante ou não na sua visão? Olha, alguns trouxeram para o contexto cultural brasileiro. Alguns tradutores optaram por isso, outros não. Aham, E isso foi deixado bem à vontade, porque também tinha a ver com a origem do projeto, que era essa história de cada um narra do seu jeito, cada um conta o que ouviu do Joyce. O Joyce foi o primeiro a contar no ouvido de um, e um foi passando para o outro. Então, o que ele escutou e do jeito que ele quis passar essa história, ele tinha os tradutores tinham total liberdade de optar uhum, em trazer para o contexto nacional, modificar referências irlandesas e trazer para referências brasileiras ou latino-americanas, fazer homenagens dentro do livro. O Luiz Henrique fez isso muito. Eu só faço uma, que é isso que eu falo que os presentes foram donaldos por ela, no capítulo ótimo, oitavo. ótimo, ótimo, Donaldos. ótimo. E eu deixei à vontade. Eu não fiz, Aham, é, mas outros fizeram e tudo bem.
É, nós tínhamos muitas notas também de tradução. Eu vou tentar ainda fazer um livro com essas notas. Não garanto nada para os próximos anos, porque quando a gente começou a traduzir, até a primeira que entregou o capítulo pronto foi a Aurora Bernardini. E agora não me lembro, mas assim, tinham 30 páginas de tradução, 40 e 60 de notas. E eu comecei a ver que eu mesma acabava fazendo mais nota do que página traduzida. Claro que para publicar um livro como seria inviável, porque aí seriam 5, 10 volumes, sei lá, colocando todas as notas. Então, a gente optou em não colocar as notas e fazer os paratextos. Mas voltando aí à tradução, de trazer para o contexto nacional ou não, é, eu não trouxe, mas também tanto faz. Isso depende de cada tradutor e depende do que tu queiras com o livro. Como eu trabalho com contexto, o Joyce político, é, pós-colonial, esses contextos históricos irlandeses, europeus, são importantes para a minha pesquisa. Então, o Donaldo, ele trouxe muito para o contexto latino-americano e brasileiro. E eu me lembro que quando eu fui fazer um trabalho sobre Joyce pós-colonial, e o Joyce, as questões políticas, até quando eu traduzi com o Sérgio e mais 2 ou 3 tradutores de Santos e Sábios, eu e o Sérgio organizamos, que são os ensaios críticos do Joyce. Quando eu fui escrever a respeito, eu já fui no Finnegan's Wake do Donald Schiller, que estava traduzido já. E aí eu vi que eu não podia citar os fragmentos que eu queria. Isso não significa de maneira nenhuma que a tradução dele não seja boa, ou que a tradução dele. Não, para minha pra finalidade que eu queria, não servia. Então, como eu tenho essa ideia, eu sempre tenho essa leitura política do Finnegan's Wake e do próprio Joyce, eu resolvi não mexer. Onde estava na Irlanda, fica na Irlanda, estava na Europa, fica na Europa. Eu confio também que os tradutores, às vezes, eles podem perder alguma brincadeira, mas também se forem curiosos, acho que curiosidade é tudo, pega lá. Hoje em dia nem pega nada, dá uma gulgada aí e vai saber a referência do que se trata, né? Mas é Sim, isso, mas sim. eu deixei bem à vontade. Não, é interessante essa ideia de não planificar. Eu acho que você traz um sabor aí para o livro de vocês que é bem interessante. Agora, quanto a essa questão das notas, né, a gente tem, por exemplo, esse trabalhinho aqui bem pioneiro, né, dos irmãos Maravilhoso. Campos, que, assim, 1/3 do livro é tradução e 2/3 são notas, são referências, são estudos. Nessa versão aqui que eu tenho só a primeira, o primeiro volume, né? Metade é tradução, metade são notas. O livro de vocês, assim, tem poucas notas, assim, se a gente for pensar na dimensão, né? 700 e tantas páginas ali, acho que, sei lá, não chega a 100 páginas de notas, acho que menos até, né? Eu fico até pensando numa versão do Finnegan's Wake sem nenhuma nota, assim. Tem essa possibilidade que você falou de trazer um livro só de notas, mas também eu fico pensando nessa coisa de ter esse livro só o texto, assim, traduzido e tal, né? Seria um desafio também para quem lê, claro. Mas, assim, uma outra questão, né? Você já falou que muitas dessas pessoas do coletivo estão fazendo as suas traduções completas, né? E a gente estava conversando antes da gravação que eu li há pouco tempo aí um paper do Patrick O'Neill, e ele falava ali dessa expansão progressiva das traduções do Finnegan's Wake no mundo, né? Ele dizia que a primeira tradução completa foi na França, em 82, e que é um texto, um estudo dele de 2022, e naquele ano só a França tinha 3 traduções completas, no Brasil nós tínhamos 2. Mas ele também falava numa expansão assim geométrica, né? Tinha uma tradução
no mundo, completa, na década de 80, duas nos anos 90, cinco nos anos 2000, sete nos 2010 e daí em diante, ou seja, a coisa vai se proliferando, né? O que, a que você atribui esse apreço brasileiro, especificamente? Porque o Brasil vai passar a França, vamos ter aí cinco traduções, pelo menos, Ah, brevemente, o país que mais traduz Finnegan's Wake de uma forma completa. A que você o atribui Brasil, esse, o esse Brasil, gosto pelo intraduzível? e o Ulisses também. É o país que mais traduziu Ulisses foi o Brasil. A gente vai para a quarta tradução de Ulisses, já tem uma quinta pronta. É uma loucura. Não sei. A minha, eu posso conjecturar aqui até amanhã várias possibilidades. Não sei qual a razão. É, uma das conjecturas, das minhas conjecturas, eu acho que a gente sente necessidade. A nossa literatura, não toda ela, obviamente, mas de grande parte dela não é tão inventiva. Não estou dizendo que seja menor, né? Nós temos excelentes escritores, são formas de escrever, são formas de ver literatura, são formas de se colocar. Mas no Brasil, eu tenho essa impressão de que nós gostamos de enredo, e de preferência um enredo bem amarrado. Nós não. Na literatura, na vanguarda, a gente engatinha ainda. Essa é a impressão que eu tenho. Nós tivemos um livro como O Mar Paraguaio, do Wilson Bueno. O Mar Paraguaio fez 30 anos ano passado, ano retrasado, alguma coisa assim. E saiu uma nova edição do Mar Paraguaio pela Iluminuras, maravilhosa. E sabe que as pessoas não deram, os leitores não deram nem espaço mesmo no jornal, não teve para Wilson Bueno, com o Mar Paraguaio, que é um livro extremamente ousado. Então, eu acho, a gente tem Galáxias, do Haroldo de Campos, até sendo digressiva, aí eu também devo muito ao Haroldo e ao Augusto. Augusto, de vez em quando, eu troco figurinha com ele por e-mail, Donaldo sempre, então são grandes mestres para mim, assim. Bom, e eu não sei se a gente aí, como a gente não tem isso na literatura, às vezes a gente vai buscar na literatura de fora e traduz, e o tradutor é um pouco é, par autor. Essa uma teoria do Sérgio Medeiros, que fala em par autoria, quer dizer, ele faz par com o autor. Uhum. Ele dança junto com o autor. Então, eu não sei se a gente aí vai buscar nisso fora e vai traduzir esses livros intraduzíveis para buscar algo que a gente não consiga, que a gente não tenha na nossa língua. Não sei, mas isso é uma pura suposição. Mas eu tenho a impressão de que a gente gosta de nada contra, eu também adoro, nada, um enredo bem amarrado, bem feito, maravilhoso, mas eu ainda tenho a impressão que no Brasil a gente curte mais essa coisa mais redondinha. E assim como eu também acho que parece essa impressão que eu tenho que a gente se agrada mais das coisas que são mais dramáticas e menos cômicas e menos lúdicas na literatura, de um modo Uhum, geral. uhum, uhum. E aí, não sei, aí essas pessoas que gostam dessas coisas mais ousadas vão procurar nesses livros completamente, digamos, soltos em matéria de enredo e de caixinhas onde vão colocar este romance, como eu falei, vão buscar nisso o que não tem aqui. Mas isso é uma baita suposição. Pois é, a gente fala tanto. Sem menor embasamento científico, Não, teórico, é estudo, uma nada, fofoca. zero. A gente está fazendo uma fofoca. Isso mesmo. Porque a gente fala tanto na influência do Machado de Assis, por exemplo. O Memórias Póstumas de Brás Cubas é um livro
que não irrigou a literatura brasileira, eu diria, entendeu? Assim, a gente pode pensar, claro, no Guimarães Rosa, a gente pode pensar no Catatal, né? A gente tem uma Sim, tradição que vem do Sousa Andrade, que vem do Odorico Mendes, assim, tem uma tradição da literatura difícil, da literatura pela literatura, tem essa tradição do riso que o Machado traz das leituras inglesas dele também. Então, tem uma tradição, mas ela é muito subterrânea, obviamente, né? O Mar Paraguaio, nossa, eu sou muito fã do Mar Paraguaio, do Galáxias, que ainda que esses dois também dialoguem com o neobarroco, tal, assim, mas a influência do Joyce é evidente ali, né? Então, mas me parece, assim, disse que você falou desse gosto pelo enredo. Eu acho que tem também uma questão que é sociológica, assim, que é o lugar da literatura nesse contexto de muito atraso, de muita barbárie, que a gente pode dizer que o escritor se coloca esse caráter de missão social, assim, de querer resolver pela literatura os problemas sociais, então rir, fazer a literatura pela literatura se torna sintoma de alienação, né? Assim, é mal visto, de certo modo. Eu tendo a esse tipo de explicação, que também é uma explicação meio de bar, assim, de é, fofoca, né? Mas acho que casa um pouco com a tua aí. mas eu acho, sabe que tem um escritor, o Eugênio Ionesco, né, o dramaturgo romeno, naturalizado francês, de teatro absurdo, perguntaram para ele, mas qual é a mensagem das suas peças? Ele falou, o senhor está me confundindo. Eu não sou carteiro, eu sou escritor. Carteiro entrega a mensagem, escritor não precisa. Então tem isso, sabe? Eu acho que vai por aí, pelo que tu falasse. A gente tem uma coisa meio que didática, sociológica, eu vou ter que contar, narrar, sei lá, explicitar. Mas, claro, a gente tem escritores maravilhosos, assim, que ousaram mesmo. Hilda Hilst, a Obscena Senhora D., Clarice Lispector, os contos dela são maravilhosos. Sou fã dos contos da Clarice Lispector. O Água Ah, Viva também, né? sim, até Lima Barreto também, adoro. E os Grusundangas, que eu acho maravilhoso. Eu não sei por que as pessoas não leem, releem, porque o que ele falou lá atrás, a gente até hoje, tá? O Brasil não mudou, o Brasil é Grusundanga até hoje. Mas é claro, tem uma coisa jocosa, e nós temos excelentes escritores. Eu digo assim, eles não caem no gosto popular das massas, mas nós temos. Corpo Santo, Uhum, uhum. mas é claro, mas aí eu digo assim, aí tem um nicho de que sente falta, que voltam para esses escritores brasileiros maravilhosos, ou que sentem falta de um extra, de uma coisa, mas aí vai para um cara, um Finnegan's Wake, que aí escreve 20 livros com um só, que Uhum. traduz, aí traduz de novo de outra forma e vai brincando. Pois é, Não mas eu sei. acho que tem, para mim, tem essa relação com o positivismo ali, com a ordem e progresso, com essa missão social, contraposto a esse lado que a gente está aqui defendendo, que é o in riso veritas, que está ali presente no, Mas também no, tem uma coisa também, no Joyce, né? é de uma formação de educação primária. A gente não aprende a ler vanguarda, foi o que eu disse, a gente tem ficha de leitura, a gente tem que contar o enredo, é, a gente tem que narrar os personagens, explicar quem é cada um. E essa literatura que a gente está falando fica muito complexo a gente responder a tudo isso. Por um lado, é claro, um professor em sala de aula tem que cobrar de alguma forma do aluno, Claro. que ele leu o livro, tem que cobrar. Então, e tudo, a verdade é a seguinte, é complexo, não sei como resolver,
também há várias formas de tentar amenizar essa questão. Uma coisa que eu ia te falar, o Finnegan's Wake, a gente fez, não fez notas, mesmo porque não dava, a gente fez para textos, né? Quer dizer, para textos era um pós-fácil, cada um escreveu seu pós-fácil para falar um pouco sobre o capítulo, um pouquinho sobre a tradução, até para. Isso é muito engraçado que a gente estava discutindo, eu estava discutindo com a Lucy Colin, que traduz comigo Gertrude Stein. Depois eu vou te contar uma coisa nova que a gente está traduzindo. E aí, aí a gente estava discutindo, a gente falou, gente, vamos fazer um pós-fácil de um. Eu acho que era do Ulisses, que a gente está junto nesse coletivo que traduziu Ulisses pela quarta vez, pela terceira vez, quarta. E aí a gente falou, vamos fazer o pós-fácil, porque senão a gente vai ter traduzido uma coisa e a pessoa vai achar que a gente é louca, que a gente traduziu, que a gente não sabe nada do livro. Então, às vezes serve para justificar, dizer assim, ó, olha, eu sei que eu estou fazendo, parece uma loucura, Uhum, mas tem um objetivo final. uhum. Tem uma coisa. Deixa eu contar para ti em primeira mão. Desculpa, eu falo demais, mas pode. Nós estamos traduzindo eu, a Lucy Colin e a Fedra Rodrigues, a única peça da Simone de Beauvoir chamada As Bocas Inúteis. Sim, E estamos traduzindo também o coletivo, e agora a gente está com uma outra ideia de tradução, assim, de teoria de uma teoria tradutória que se chama transcenação, sem o S, transcenação, que é uhum, uma tradução encenada. uhum. Cada uma de nós vai pegar uma personagem específica e raramente a gente fala com a gente mesmo quanto personagem. Então cada uma vai estudar a sua personagem ali e vai traduzir. Essa tradução da Simone de Beauvoir vai sair pela Iluminuras também? Já tem. Ainda não tem, ainda não. O Samuel é parceiraço. Samuel topa tudo. Sim, Samuel é sim. editor de Lumiноso. Mas a O, gente está acabando aí. Acabando, o não, estamos. Samuel, o Samuel topa tudo. Ele topou até o meu primeiro livrinho que saiu pela Iluminuras lá em 96, até esgotado, e tal, mas ele Que realmente legal. topa tudo, porque apostar Não, no. eu acho o Samuel uma pessoa incrível. Ó, vai sair, por exemplo, a Cantora Careca, vai sair pela Temporal, do Ionesco. Aham, E também é uma editora maravilhosa que tra- publica teatro, né? E que é uma sim. coisa é, é difícil no mercado Uhum, publicar uhum, teatro, né? uhum, E são umas edições muito caprichadas, muito bem feitas. E o Samuel, ele topa muita vanguarda. Ele sim. topa livros, às vezes, que é aquele livro que, se eu fosse editora, eu ia dizer, tenho minhas dúvidas se isso Claro. vai vender como água. Uhum, Mas eu acho maravilhoso. E eu acho interessante que cada editora tenha a sua linha editorial, e eu acho que. eh, Mas acho sempre que faz falta uma editora que saia um pouco dessa linha, talvez, do mercado, de venda fácil. uhum, Embora eu não uhum, seja nada contra, eu acho que vender faz parte, todo mundo vai ganhar seu pão de cada dia, então tudo bem. Mas a gente tem umas uhum, editoras muito legais, a Tabla, a Iluminuras, Temporal, é, eu gosto muito da Cobogó, são editores que de repente, eles trazem uns textos diferentes do que está saindo uhum. no mercado. Sim, sim. Você falou da Lucy Colin, a gente tem uma conversa com ela aqui no canal também. Ela me Disse, disse. eu tenho uma última questão para você, assim, que é, em algum momento ali da introdução, a tradução aqui, você falou do valor dessa liberdade literária do Joyce diante dos fechamentos contemporâneos, né? E a gente poderia pensar em fechamentos tanto à esquerda quanto à direita, inclusive. Assim, certamente se trata de um fechamento ideológico que ataca o prazer do texto, que ataca a literatura enquanto música, né? A gente pensa no Joyce ficando cego e valorizando a sonoridade e tal. A literatura enquanto riso,
enquanto dança, gracejo, fofoca. Traduzir o Finnegan para você é um ato político também? Se sim, de que natureza? Assim, eu pensei, seria um maio de 68 contra um 1984. Como é que você vê esse aspecto aí do lugar desse livro na nossa sociedade contemporânea? Ai, eu não sei. Eu traduzo por prazer. É, eu tenho esse privilégio de escolher o que eu vou traduzir, Uhum, porque eu não sou tradutora profissional. Eu sou professora universitária, então é um luxo traduzir o que eu gosto. E eu gosto de vanguarda. Se fores olhar o que eu traduzi, ou então nonsense. Eu gosto de tudo que tudo que é tudo que é meio complicado e tudo que é meio sem sentido, por algum motivo que eu não sei explicar. Talvez minha avó era muito nonsense. E é, que é uma pessoa maravilhosa, mas eu gosto, então eu traduzo por prazer, e o Joyce é por prazer. Então, quando eu traduzo Joyce, é por puro prazer. Quando eu traduzo agora Simone de Beauvoir, tem até um sentido, essa Simone de Beauvoir tem um sentido político, de fato. Acho um texto assim extremamente relevante, que ela vai falar das pessoas que essas bocas inúteis, né, que são sempre as minorias, que morram porque elas não são úteis para a sociedade, elas não vão trazer retorno financeiro, elas não vão ser produtivas. E eu acho que a gente está num tempo muito de pensar isso daqui, né? São os velhos, ah, que de repente a juventude chegou e tu tens acima dos 40, tu já é descartado da sociedade. Dá vontade de dizer para os jovens, eu não sei se eu conto para vocês ou deixo vocês descobrirem no futuro que vocês vão envelhecer. Mas tem essa questão da idade, essa questão das minorias que estão sendo atacadas cada vez mais, e não importa qual governo seja, há governos piores, há governos ainda piores, mas a gente vê as queimadas no Brasil, né? É, quem se importa com os indígenas de fato? Quem se importa com a natureza de fato? Nada, ninguém. Então, esse tem uma questão política. Mas o resto, assim, o que eu traduzo mesmo é por puro prazer. E eu tenho o privilégio de poder fazer isso. Privilégio assim que me dá até a minha profissão de não ter tempo, mas ter assim, é, de repente parar de trabalhar, às vezes, em coisa burocrática, que a gente trabalha na universidade. Agora me colocaram para um edital isso até pode ficar gravado, para uma licitação de produtos de limpeza do meu centro. Eu respondi e disse, eu não tenho. Gente, eu não vou aceitar, não vou, já renunciei 20 vezes, porque eu não tenho condições de escolher produto de limpeza do centro. Eu não tenho expertise para isso, sinto informar, não tenho. Eu limpo, mas eu não sei escolher. Então, a gente passa por essas coisas burocráticas, e eu acho que aí chegar em casa, na tua casa, e poder traduzir o que tu gostas, ler um livro por prazer, sentar e ter esse ócio. E às vezes como eu não tenho também um contrato com uma editora, eu tenho tempo para fazer isso com calma, para fazer isso por prazer. Isso para uhum, mim é muito importante, porque para mim isso aqui é quase um escape. A gente está traduzindo agora também outro coletivo, Dublinenses, com o Tarso Amaral e mais um monte de gente bacana. E quem está atrasada sou eu. Mas é isso que eu digo. Mas quando eu pego para fazer o que me cabe fazer, eu faço com o maior prazer do mundo. Então, eu faço para mim. Egoisticamente, eu faço para mim. uhum. Assim como eu escrevo também, eu publico livro, é, é, publiquei recentemente, eu faço para mim. É o meu prazer. É claro, eu gostaria, obviamente, de encontrar leitores, a gente quer encontrar leitores. O Prêmio Jabuti, nossa, nós ficamos super felizes com o prêmio. Foi o Finnegan's Revolta, quando saiu, não recebeu resenhas, assim, quase zero.
e não teve nenhuma repercussão. E eu até ficava com vergonha, porque eu disse, meu Deus do céu, eu fiz esse povo trabalhar feito um doido, né? Não saiu uma resenha, nada. Mas o pessoal também trabalhou assim muito por prazer, isso foi muito bacana, sabe? Todo mundo trabalhou ali, embora gente até que precisa trabalhar e que perdia esse tempo era precioso para eles e poderiam vender esse livro. Não, estava todo mundo ali trabalhando pelo prazer do texto, pelo jogo. Isso é um privilégio. Não são todos que têm, então eu me sinto muito privilegiada enquanto tradutora, enquanto leitora, de poder escolher as coisas que, que eu quero traduzir e as que eu quero traduzir são as coisas que eu gosto de traduzir e que eu tenho tempo para me dedicar, que eu tenho tempo para ler, que eu tenho tempo para me aprofundar, para tirar dúvida, para saber por que eu estou traduzindo. Isso faz parte. Não porque eu estou traduzindo uma questão política, mas entender o que é aquele momento, a linguagem do Gertrude Stein, eu e a Lucia, a gente traduz juntas, como que a gente chegou, por que que a gente chegou a essa história de como a gente chegou e como a gente se empolgou por aquele texto. Isso, isso é interessante também. Isso faz parte do processo tradutório. É isso. Ótimo. Que bom. Então é isso. Fico muito feliz aqui com a tua participação, com a tua disponibilidade de conversar aqui com a gente, né? Falamos aqui do James Joyce, Finnegan's Revolta. Eu também, assim, tenho um apreço grande pela literatura do Joyce. Eu lancei um romance chamado Teratoma, que bebe muito nessa fonte e me considero um galho dessa árvore aí, de certo modo. Então, também é um prazer para mim fazer esse tipo de escolha aqui no canal, podendo conversar sobre um livro como esse. Te agradeço É. demais. Muito obrigado mesmo. Ricardo, olha, muito obrigada aí pelo espaço no teu canal para falar do Finnegan's Revolta. O livro não ia acontecer se não tivessem essas pessoas maravilhosas por trás, esse coletivo. Até vou ler aqui de novo. Peraí que eu vou ler, eu sempre pulo uns, tá? Por O favor. Afonso Teixeira Filho, fantástico. A Andréa Borbora, André Sequinel, Aurora Bernardini, Daiane de Almeida Oliveira, Fedra Rodrigues, Luiz Henrique Garcia, Tarso do Amaral, Vinícius Alves, Vitor Alevato do Amaral, as ilustrações do Sérgio. Sem eles e sem o apoio do Samuel, mas sem essa equipe de tradutores, eu estou falando aqui em nome deles, até eu não sei se eu posso falar em nome deles, mas o que eu falei porque eu nunca considero esse livro um livro meu. É um livro de todos nós, né? Então, sempre quando eu falo um pouquinho por cada um. Quer dizer, não tem como eu falar do livro sem entrar um pouquinho na tradução de cada um. Então, esse livro, todo mundo não apoiasse, não tivesse entusiasmo e não levasse até o final, e com esse gozo, rindo e Uhum, voltando, o livro não uhum, teria acontecido. E sem, é claro, o apoio que a gente teve, também do editor, né? E de claro. tantas pessoas que a gente é, perguntou e pesquisou. Tem ali um prefácio do Donaldo Schiller, que eu acho importantíssimo que ele tenha feito isso, porque nós somos também crias do Donaldo Schiller. Sim. Então, eu cito também o Haroldo Augusto, Leminski, que traduziu também, outros tantos que traduziram fragmentos também do Finnegan's Wake. E tem o texto de orelha é do Patrick O'Neill, que é um professor super querido, irlandês, que mora no Canadá, teve aqui no Brasil com a gente, num workshop em Progress, que a gente faz para discutir a obra do Joyce a cada 2 anos, e veio para o Brasil muito canadense, irlandês, e voltou completamente brasileiro, dando 5 beijos na despedida. Tá bom? É isso aí. Muito Maravilha. obrigada mesmo, Ricardo. Obrigada aí pelo espaço. Tá bom. Eu agradeço a você que assistiu também, né? E eu deixo na descrição desse vídeo os nomes que participaram desse coletivo e deixo também o link para Iluminuras. Você pode adquirir o livro nas livrarias, mas também lá no site da editora.
obrigado aí, até mês que vem com mais um livro traduzido aqui no canal Outro Livro. Até lá.